Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz, sejam muito bem-vindos a este local de adoração. A nossa expectativa é que, de fato, você esteja com o coração totalmente voltado para o Senhor Jesus. E agora, no momento da palavra de Deus, não somente ouvir, mas acatar com fé aquilo que Deus tem para a nossa vida esta noite. Então eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. E eu vou pedir à igreja a se pôr de pé, claro, aqueles que puderem. Se você pode ficar de pé, por favor, fique com a Bíblia aberta, com a Bíblia diante dos seus olhos, com a Bíblia nas mãos, com a Bíblia aberta em João, capítulo 15. Peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Eu lerei esse texto até o versículo 11. João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei em meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Mais uma vez imploramos, age em nosso meio, para edificar a tua igreja e para salvar almas esta noite, pois é assim que oramos, confiados no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Louvado seja Deus. Hoje estamos encerrando esta série de mensagens que tem como título Eu Sou. O Evangelho de João, ele destacou 7 momentos que Jesus, ele se declarou a quem ele era, a sua essência, a sua identidade. E para isso, no Evangelho de João, ele se declarou com figuras que ilustram a identidade messiânica. E já temos dito aos irmãos que este eu sou, ele remonta para a declaração que o próprio Deus deu a Moisés na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos disso e já vimos isso, não somente pela construção gramatical do texto, este eu sou, como também a própria declaração que Jesus faz no Evangelho de João, quando ele disse para os estudiosos da lei:
antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vimos nessa ocasião que Jesus é aquele que sustenta, aquele que sacia a fome do pecador. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Nesse sentido, Jesus é o único que pode iluminar o coração em trevas. Esta luz, que ela é a essência de toda a vida e que é a própria eternidade. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Nesse sentido, Jesus estava dizendo que ele era o único acesso à proteção e a boa providência do Pai no aprisco do Senhor. Jesus disse que era o próprio bom pastor, aquele que cuida do seu rebanho, aquele que se relaciona com o seu rebanho, aquele que conhece pelo nome as suas ovelhas. Jesus disse também que era a ressurreição e a vida. Esta declaração ele deu a uma mulher chamada Marta, na ocasião da morte do seu amigo Lázaro, o irmão de Marta, onde ele disse que ele mesmo era o autor da vida e que todo aquele que cresce em Jesus teria então a vida eterna, nunca morreria, mas teria então a vida eterna. Na nossa última mensagem vimos que Jesus declarou aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta ocasião, Jesus já estava ensinando de forma particular aos seus discípulos e ele estava revelando a sua identidade messiânica, dizendo que ele era o único caminho a ser trilhado, o único caminho para uma vida de fato que glorificasse a Deus, a verdade plena sendo revelada, a própria vida sendo oferecida. Hoje, na nossa última declaração, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, Jesus agora está dando o seu último lampejo, a sua última revelação de quem ele é. Mas é importante entender, irmãos, que diferente das outras declarações, em João capítulo 15, agora Jesus, além de se revelar quem ele é a videira verdadeira, a eterna videira do Pai que é o agricultor. A palavra aqui é muito clara em relação a isso, mas de forma diferente dos outros textos que a gente já viu. Esse texto é o único texto que Jesus dá exortações aos seus discípulos para que eles permaneçam em Jesus, atenção, e para que eles frutifiquem. Todas as vezes que Jesus falou eu sou, ele se auto-revelava para fortalecer a fé dos discípulos. Mas aqui em João capítulo 15, por assim dizer, dando o seu último discurso, fazendo o seu último ensinamento aos discípulos, além dele se auto-revelar, ele vai exigir dos seus discípulos compromisso. Então, nesta noite, diante do texto que está diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, eu quero extrair alguns compromissos que o eu sou disse. Eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês são as varas. E qual seria então o nosso papel para continuar a missão da videira verdadeira? Qual seria o nosso papel? Qual é as nossas responsabilidades para então seguir adiante aquilo que Jesus legou para os seus discípulos e consequentemente para nós também. Precisamos ainda destacar nesse texto, ainda em aspectos introdutórios, que Jesus está em um momento muito tenso da sua vida.
Você está no capítulo 15, mas olhe aí o capítulo 14. Capítulo 14, versículos 30 e 31. Finalzinho do capítulo 14, indo para o capítulo 15. O capítulo 15 é o texto que a gente vai analisar. Mas eu quero apenas que você entre nesta atmosfera do texto. João 14, 30, o texto diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Daqui da onde, pastor? Do cenáculo, aonde Jesus estava celebrando a última ceia com os seus discípulos. Aqui nesta ocasião, Judas já havia se levantado. O texto vai dizer que o próprio Satanás entra em Judas, e Jesus disse: vá para aquilo que foi destinado para esta hora. Eu estou parafraseando. Não se detenha. Então ele se levanta e ele vai trair Jesus diante do sinédrio por 30 moedas de prata. Nesta ocasião do capítulo 15, que Jesus declara sendo ele a videira verdadeira, Judas não está mais aqui. E muito provavelmente estas palavras foram ditas, atenção, foram ditas quando Jesus saiu do cenáculo com os 11 apóstolos, menos Judas, a caminho do Getsêmani. Veja mais uma vez o versículo 31, quando ele diz: levantai-vos e vamos daqui. Finalzinho do versículo 31. Então, o que é que eu quero agora que os irmãos façam? Façam esse exercício de reflexão. O momento é um momento muito tenso. É onde Jesus está sendo traído, aonde o próprio Jesus está dizendo que o príncipe deste mundo está vindo. Quem é o príncipe deste mundo? O próprio Satanás. O próprio Jesus diz que essa hora é a hora das trevas. Mas é nesse momento, irmãos, que Jesus declara: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, e vocês são os ramos, vocês são as varas que vão frutificar, e sem mim, nada vocês poderão fazer. Então, irmãos, o meu propósito hoje, através desse texto, elencando o compromisso das varas ou dos ramos, evidenciar que uma fé genuína está alicerçada unicamente em Cristo, e assim demonstrar que a continuação na fé genuína se evidenciará por meio de frutos que glorificam ao Senhor. Essa passagem ela é muito rica na sua figura de linguagem. Ela também se estabelece por meio de outras passagens que traz a mesma ideia. E hoje à noite eu gostaria que juntos possamos refletir acerca de como está a nossa vida em Cristo. Se a nossa vida não passa de pessoas que são religiosas, ou que a nossa vida de fato frutifica como um ramo totalmente dependente da seiva da videira, trazendo frutos para a glória do Senhor. Então, diante disso, eu quero dizer aos irmãos que o nosso primeiro compromisso diante da declaração de Jesus, além de entender o que seria eu sou a videira verdadeira,
é colocar sobre uma premissa fundamental, essencial, eu diria vital, que a nossa base espiritual depende única e exclusivamente de Jesus. É através de Jesus, é por meio de Jesus que todas as coisas da vida cristã fluem, emanam. E o próprio texto diz isso, quando o próprio Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Já sabemos que ele está dizendo que ele é o eterno e que foi plantado pelo Pai, o agricultor. E esta figura da videira, na realidade, era muito conhecida pelos judeus. Eu não vou investir muito tempo aqui, mas tem salmos que falam que Israel é a videira do Senhor. Pelo menos 4 profetas também mencionam esta tipificação de Israel sendo a videira de Deus. Para trazer a referência, Jeremias 20, versículo 21. Talvez o texto mais conhecido em Isaías capítulo 5, quando o profeta diz: agora cantarei ao meu amado um cântico novo. A respeito da minha vinha, o meu amado tem uma vinha, e foi ele que a plantou, a cercou, limpou as pedras, plantou de excelentes vides e edificou nela uma torre forte. Também construiu nela um lagar, para que pudesse brotar boas uvas, porém a videira produziu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a vinha. Que mais se podia fazer? Eu a plantei, eu cuidei, porém ela não frutificou. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer com a minha vinha. Tirarei ela da sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei as suas paredes, para que seja pisada, e a tornarei um deserto. Não dará mais cachos nem uvas, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que veio opressão e injustiça. Eis aqui o clamor do Senhor. Eu sei que é um texto longo e nem tenho pretensão de expor esse texto aqui, porque o nosso foco é Jesus sendo a videira verdadeira. Mas em Isaías capítulo 5, verso de 1 a 7, o texto que eu acabei de ler, mostra claramente, irmãos, que essa tipificação foi dada para Israel. Mas a Bíblia diz que Israel não cumpriu a sua missão de dar bons frutos. E o texto diz que eles produziram uvas bravas, uvas que não prestavam, eles deram mau fruto. Foi culpa do pai, o agricultor? Certamente não, irmãos. Mas pela incapacidade de Israel, Jesus está dizendo agora àqueles discípulos: eu sou a videira verdadeira. Enquanto vocês não tiveram condições de produzir boas uvas, bons frutos, eu sou a videira que vai produzir bons frutos. Eu sou a videira que vai sair dela a seiva necessária para que vocês produzam muitos frutos. Mas para isso, irmãos, Jesus disse que as varas, ou seja, os ramos, que ele claramente atribuiu os ramos aos discípulos, os discípulos precisariam se comprometer com a videira. E é nesta ilustração, aonde o pai é o agricultor,
aonde Jesus é a própria árvore, a própria videira, e nós somos os ramos, que precisamos entender que é por meio de Cristo que nós não vamos fracassar na missão. Diferentemente de Israel, a igreja foi chamada para estar na videira, para estar em Cristo. Nós não somos a videira, mas estamos ligados nela, para que através dela venhamos a frutificar. Então Deus o Pai, sendo Ele o agricultor envolvido nesta plantação, sendo Jesus o Filho, o eterno eu sou, a videira verdadeira, e nós sendo os ramos. E veja o versículo 5, eu sou a videira e vós as varas, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, irmãos, o texto é muito claro. O compromisso das varas, o compromisso dos ramos com a videira é permanecer nele, permanecer em Cristo. Quero dizer aos irmãos que a permanência em Cristo se dá necessariamente, essencialmente, pela conversão, pela salvação. Não se pode produzir uma vara na videira sem que ela seja organicamente, eu estou falando no aspecto humano, produzida pela própria videira. E aqui é necessário que você tenha certeza da sua salvação, que você tenha certeza de que você está em Cristo, que você não é uma pessoa religiosa e que apenas está frequentando uma religião, seja aqui uma denominação cristã protestante, batista ou qualquer uma outra, mas que você está em Cristo. A doutrina da união com Cristo é vital, irmãos, para produzirmos frutos. Porque é por meio da doutrina da união com Cristo que eu entendo que eu estou nesta videira e que serei capaz, por causa da videira, de produzir frutos. Mas eventualmente, irmãos, alguns ramos não frutificam como deveria frutificar. E do verso 2 ao verso 4, porque o verso 1 e o verso 5, eles estão como uma moldura para a figura de linguagem. Eu sou a videira, o Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Eu sou a videira e vocês devem estar em mim, porque sem vocês estarem em mim, vocês não podem fazer nada. Entre o versículo 1 e o versículo 5, no meio está o aspecto de que algumas varas não produzem frutos. E aqui há muita discussão, irmãos, acerca de quem seriam essas varas. Se eram varas falsas ou varas que estão infrutíferas. Mas eu quero dizer aos irmãos que Jesus claramente classifica, pelo menos para mim é claro, classifica varas que não frutificam, varas que frutificam e varas que frutificam muito. O texto é claro quando dá essa classificação. E aqui cabe agora, por meio da convicção que temos em Jesus, de que estamos nele e que somos varas verdadeiras na videira. Aqui vale agora uma reflexão acerca de como está a nossa vida frutificando diante do Senhor. Veja versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 2 e versículo 3, ele fala de varas que por algum motivo precisam ser limpas, pela qual ele agora vai fazer um processo de poda, um processo de limpeza. E aqui, irmãos, é muito interessante algo que se revela nas Escrituras. A ideia no versículo 2, não é? Que essas varas que não estão dando nenhum fruto, não é a ideia de perda de salvação, pela qual o agricultor, então, ele vai limpar e ele vai cortar. Senão, irmãos, esse texto estaria em contradição com outros textos das Escrituras. Estas varas, de fato, estão em Jesus, porque o versículo 3 diz que elas já estão em Cristo, limpas pela palavra, mas não estão frutificando. A palavra cortar, que aparece no texto, verdade, traz a ideia de ser de fato tirada do meio, mas atenção, irmãos, a palavra cortar aqui também pode ser traduzida como levantar. E aqui, comentaristas indicaram alguns versículos que falam sobre isso, como por exemplo, João capítulo 1, versículo 29, quando João o Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que veio de fato recolher o pecado do mundo. João 8,59 diz que os fariseus se abaixaram para pegarem pedras, levantaram pedras. Mateus capítulo 14, versículo 20, o texto vai dizer que na hora que Jesus multiplicou os pães e peixes, foram recolhidas, foram levantados dali em cestos, o que sobejou. Então a mesma palavra não somente traz a ideia de cortar, mas a ideia de levantar. E aí eu quero que você faça um exercício de imaginação. Imagine uma parreira, imagine uma videira que por algum motivo a treliça não está segurando bem, e agora os seus ramos começam a tocar no chão, e por algum motivo eles estão pressionados, por algum motivo eles não estão conseguindo usufruir daquilo que a videira oferece para que aqueles ramos produzam frutos. Atenção, a ideia é que o agricultor vem, levanta aqueles ramos, coloca em outras partes da treliça, para que limpo então, tirado então a sujeira ou partes mortas, partes que estão apenas fazendo peso à videira, ele então poda para que aquele fruto que já está na videira, aquele ramo que já está na videira produza fruto. E aqui, irmãos, acredito eu que é uma clara indicação de que como Deus o Pai, que é o agricultor, trabalha com os seus servos. Ele quer que venhamos a frutificar, não quer? E o agricultor sabe o que nos atrapalha, sabe ou não sabe? Sem dúvida. E para que nada impeça a frutificação, ele vai trabalhar, ele vai laborar, ele vai levantar, ele vai cortar, ele vai limpar, ele vai lhe recolocar na treliça, para que aquela vara que estava não dando frutos, frutificar.
Agora, como isso acontece, pastor? De várias formas. O próprio versículo 3 diz que a palavra do Senhor é uma maneira que ele limpa os ramos. Veja aí, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o Senhor nos limpa, o Senhor trabalha em nós através da palavra. Eu diria, irmãos, com toda a certeza, que a maneira mais usual e mais precisa que Deus trabalha no nosso coração é por meio da palavra. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que transforma a nossa mente, as nossas afeições, esta palavra que vai nos conduzir em sabedoria e que deve produzir em nós esses frutos, usando a linguagem do texto, frutos de arrependimento, frutos de santificação, frutos de transformação de vida por meio da palavra. Então, irmãos, nós como discípulos, a nossa igreja, por assim dizer, a igreja de Jesus, mas a igreja de Jesus aqui, deve se comprometer com a videira que é Cristo, amém? Mas também deve se comprometer com a palavra de Cristo, pelo qual Ele mesmo diz aqui, que limpa as varas. Mas não somente por meio da palavra, mas também a ideia de que Ele também arranca, Ele não somente limpa, Ele não somente levanta as varas para que ela possa, sem impedimento, frutificar, Ele também corta. E aqui eu vejo claramente, irmãos, uma indicação da disciplina do Senhor. Deus usa momentos na nossa vida para cortar embaraços que prejudicam a produção de frutos para o agricultor. Então, não somente a palavra, mas também a maneira como Deus trata conosco. Deus é Pai, e este Pai, sendo retratado pelo próprio Filho Jesus como o agricultor, Ele vai fazer de tudo para que eu e você, que somos vara, somos ramos, para que eu e você venha a frutificar. Para isso, se for necessário, atenção, Ele vai cortar aquilo que está atrapalhando a sua vida de frutificar. E às vezes esse corte é doloroso. Às vezes esse corte vai nos incomodar, mas é necessário para que sem impedimento venhamos a frutificar para o Senhor. Um certo autor disse que o termo levantar sugere a imagem de um agricultor se abaixando para erguer um galho que não está frutificando. Então esse agricultor que é o Pai, ele se baixa e ele trabalha em nossa vida para que a gente, depois de limpo pela palavra, de limpo pelo corte, venhamos a frutificar. Mas para isso, irmãos, o alvo principal é o fruto. Como diz aí o versículo 2, a ideia de dar mais fruto. Veja aí versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Veja agora na sequência, versículo 4, está em mim e eu em vós, para que, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós são os ramos, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Aí eu quero que você frise aí, você destaque aí na sua mente, ou como você achar melhor, a frase muito fruto. E aqui não é a ideia de algo quantitativo, pelo menos a palavra em si traz a ideia de qualitativo. Este muito fruto, que será então produzido, conforme diz versículo 8, para a glória de Deus o Pai, que é o agricultor. Então, irmãos, remover os brotos mortos, a garantida de chegar, por assim dizer, o sol, para poder produzir cada vez mais galhos capazes de poder produzir, cortar as folhas que impedem a frutificação, tudo isso faz parte do processo para que eu e você permaneça em Jesus, permaneça em Cristo, está ligado nele para que venhamos a frutificar. Trazendo aqui alguns pensamentos acerca disso. Frutificar para o Senhor, em primeiro lugar, é reconhecer que Cristo é a videira. O texto é muito claro em relação a isso. E a videira, irmãos, que trouxe a palavra como o instrumento necessário para que venhamos a melhor frutificar para o agricultor. A vida cristã não deve se basear em eventos, em momentos esporádicos, em lampejos de espiritualidade, irmãos. E nada contra momentos que podemos promover a edificação do corpo, da igreja, a igreja que está na videira e os ramos, então, fazendo uso, e aí eu vou usar aqui a linguagem da treliça, da estrutura, da agenda, de eventos para promover a capacitação para dar mais fruto, nada com isso, mas a vida cristã se faz nesta perseverança. Deixa eu lhe dizer, do versículo 1 ao versículo 11, o texto que a gente leu, Jesus cita o verbo permanecer 10 vezes. Depois você faz aí uma contagem. Não diria que fizesse isso agora não, que você vai perder aqui a sequência da explicação. Mas depois você faz essa contagem. Ele cita 10 vezes o verbo permanecer. Porque Jesus está dizendo aos seus discípulos, a coisa vai piorar. Estamos indo para o Getsêmani, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu estou dando a vocês o privilégio de vocês continuarem a obra que o Pai, o agricultor, plantou. Em mim, vocês devem permanecer em mim. Mas em terceiro lugar, irmãos, a igreja, os ramos, não somente devem colocar Cristo como centro da igreja, estarem dispostos com a palavra e até com a maneira de Deus trabalhar na poda, na limpeza para o frutificar, mas devem entender que o compromisso da igreja em frutificar é para a glória de Deus, é para a glória do agricultor, usando a linguagem do texto. Veja comigo a partir do versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Escute verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis os meus discípulos. Ele agora traz outra classificação, a possibilidade de alguém não estar nele, versículo 6. Se alguém não está na videira, o que é que vai acontecer? Se alguém não está em Cristo, o texto diz, será lançado
Será lançado, versículo 6, será lançado fora. Por isso que o nosso primeiro compromisso é com Jesus. Se estamos nele, isso deve falar ao nosso coração, irmãos. Deve falar aos jovens que nasceram em um lar cristão, que se acostumaram, por assim dizer, com a igreja, mas talvez alguns jovens, alguns filhos não estão na videira, até estão na treliça, até estão na estrutura da videira, que é importante, mas não salva. Não salva. A treliça não salva. A treliça serve para ajudar, para estruturar. Usando a linguagem do texto, a treliça serve para fazer com que a videira cresça e os ramos floresçam em frutos. Mas você estando na treliça sem ser ligado, o ramo não ligado na videira, o versículo 6 diz, você vai ser lançado fora. E jamais você produzirá frutos para a glória de Deus. O compromisso da igreja é estar em Cristo, para que o pai e o agricultor trabalhem na videira, nos ramos, para que venhamos em terceiro lugar produzir frutos para a glória dele. E no versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Deixa eu lhe perguntar, meus irmãos, quando você pensa em frutificar para o Senhor, você pensa logo em quê? Qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Eu tô frutificando para o Senhor. O que é que vem na sua mente? Talvez fazer algo, e que não está errado, vamos ver aqui. Mas isso não é o primeiro fruto que a vida espiritual produz. O primeiro fruto que a vida espiritual produz é frutos dignos de arrependimento. Então, frutificar para a glória de Deus é demonstrar na sua vida que você é uma nova criatura. Que em Cristo você entendeu que é um pecador. E que somente ligado na videira você terá condições de frutificar frutos dignos de arrependimento. Conforme diz Mateus 3:8, Lucas 3:8 a 10 e outros textos. Esses frutos dignos de arrependimento produzem então frutos de transformação de vida. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse assim: pelos seus frutos vocês conhecerão. Vocês lembram disso? Finalzinho do discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Toda árvore boa produz bons frutos. Ali ele não falou de qual árvore ele estava citando, é apenas uma ilustração mais genérica. Mas trazendo este ensino de Jesus aqui e aplicando ao Pai sendo o agricultor que plantou Cristo como a videira verdadeira eterna e nós em Cristo somos, sendo ramos a frutificar, eu devo entender, irmãos, que esses frutos devem ser frutos dignos da videira. Frutos, como diz Filipenses 1:11, cheios de justiça. Como diz Hebreus 12, frutos pacíficos de justiça. Como diz Tiago 3:18, frutos que semeiam-se a paz e a alegria. Irmãos, os ramos necessariamente devem produzir frutos de uma vida transformada. Não é errado pensar, frutificar e ganhar almas para Jesus. Já já eu vou falar sobre este fruto. Mas por causa do nosso pensamento
ativista, eu esqueço que os primeiros frutos dos ramos é esta vida transformada. Deixa eu lhe perguntar esta noite: você está em Cristo? Vou repetir. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você necessariamente precisa produzir frutos de uma vida transformada. Frutos que pela palavra estão sendo limpos. Esses ramos que pela palavra estão sendo limpos e pelo trabalhar do agricultor do Pai estão sendo processados para produzir mais frutos. Se você não tem dado frutos de arrependimento, escute conforme a Bíblia diz. Talvez você está só na treliça, mas não está na videira verdadeira. E isso é perigoso, porque a Bíblia diz que você vai ser cortado e lançado no fogo. Mas também esses frutos que são dignos de arrependimento e que produzem a justiça de Deus, a ideia de uma vida alinhada com Deus, é produzida pelo Espírito Santo. Vocês lembram de Gálatas capítulo 5, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Tudo isso é um fruto de uma vida que foi tomada pela videira, pela ceifa da videira, e que é por causa de Cristo que nós produzimos este coração transformado. Fruto de boas obras, como diz Colossenses 1:10, andando dignamente diante do Senhor, frutificando em toda a boa obra. E finalmente frutos para que outros ramos entrem na videira. Paulo disse em Romanos 1:13, para conseguir algum fruto entre os gentios, para produzir algum fruto entre os gentios. O desejo de Paulo ganhar os gentios para Cristo. E o próprio Jesus disse em João 4:36, o que ceifa recebe, desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. O contexto é da mulher ao lado do poço, que creu em Jesus e chamou os seus patrícios, os seus conterrâneos para ouvir Jesus sendo ele o Messias. E ele levantou os olhos e disse, lá vem, ó, a multidão. Ele chamou aquela multidão que os frutos já estavam aparecendo, e que aquela mulher foi a pessoa que produziu, por assim dizer, aqueles frutos. Eu quero concluir, irmãos, no versículo 10 e no versículo 11. Mais uma vez, terceira vez, Jesus fala da palavra. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós. O texto não termina, pois agora ele vai falar do grande mandamento de amar uns aos outros. Mas não é o nosso alvo de estudo hoje à noite. Eu queria então parcialmente concluindo a pregação, mas parcialmente o texto, dizendo, irmãos, que Jesus chamou os discípulos para produzir este fruto de alegria. Mas a produzir este fruto de alegria, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ia ser fácil? Eu vou perguntar de novo. Quando ele disse assim, obedeçam os meus mandamentos, assim como eu obedeço os mandamentos do Pai. Obedeçam os meus mandamentos, permaneçam em mim, para que o meu gozo se complete em vocês. Eu pergunto a vocês, Jesus estava aqui iludindo os discípulos que eles não iam sofrer? Jesus estava indo para o Getsemane, irmãos. Ele ia ser prensado ali, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Mas mesmo assim Jesus estava feliz, porque ele estava cumprindo a obra que o Pai havia confiado, sendo ele a videira verdadeira. E ele está dizendo aos seus discípulos: cumpram também, vocês como varas em mim, o meu gozo será completado em vocês. Então, para concluir, dizer, irmãos, que a sombra da cruz não deve ser motivo de lamento, de tristeza, de pesar. Apesar de dolorosa, apesar de humilhante, a sombra da cruz deve trazer alegria ao crente. Porque nós seguimos as pisadas do nosso Senhor, que é a videira verdadeira, e para isso precisamos frutificar em uma vida que reflete o nosso Salvador e que se alegra na missão que Ele nos confiou. O compromisso dos ramos, então, irmãos, é estar em Cristo e em Cristo desenvolver a vida espiritual, na palavra, nos exercícios disciplinares pelo qual Ele mesmo ofereceu, na santificação, até na disciplina. Quando o agricultor trabalha na nossa vida, ele não está tripudiando da nossa dor, ele quer que nada venha atrapalhar a frutificação. A vida cristã precisa de perseverança. Por isso, irmãos, que nesta noite eu digo, a nossa missão é estar em Cristo, produzindo frutos dignos de Cristo, para a glória do Pai, o agricultor. Uma fé verdadeira é uma fé que permanece em Cristo na videira, que depende totalmente de Cristo para produzir frutos, e que assim sendo o Pai seja glorificado. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a permanecer em Cristo ser podado, em Cristo ser trabalhado para produzir muito fruto, para a glória do agricultor, para a glória do Pai. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta verdade tão sublime, que o Senhor revela que o Teu Filho, Jesus, o nosso Salvador, é a videira verdadeira. Que possamos estar nele, para que através dele o Senhor trabalhe em nós, para que as nossas vidas produzam frutos dignos de glorificar a Ti, ó Pai, o agricultor. Se algo tem impedido, se algo tem abafado, sufocado os ramos na minha vida, na vida dos meus irmãos, eu Te peço, Senhor, trabalha em nós. A princípio não vai ser bom esta limpeza, este mexer do Senhor na nossa vida, mas que vai ser para frutificar, que assim seja feito. Peço que nos ajude, ó Deus, a nos regozijar na Tua palavra, que nos limpa, a nos regozijar no Senhor mesmo, que trabalha em nós. E se há alguém em nosso meio que não tem certeza se está em Cristo, na videira, só porque está pendurado na treliça, na estrutura de uma comunidade da fé, que hoje essa pessoa creia só em Jesus e diga: Senhor, eu preciso estar em Ti, para que através de Ti eu venha a frutificar. Que os nossos frutos sejam frutos que evidenciam a glória do Pai, por meio da permanência na fé em Jesus Cristo. Que a Tua igreja tenha Cristo como centro, o Pai como agricultor, os frutos como evidência de salvação, e o grande alerta daqueles que não estão em Cristo, mas estão se enganando, que hoje possa se entregar totalmente a Jesus. É assim que nós oramos, Pai. Nos ajude a entender esta verdade tão sublime.
Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.